Olá, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando. Estamos iniciando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 15 de junho. Antes de tudo, vamos falar com o Papai do Céu para agradecer por mais essa semana que está se iniciando. Então, junta as mãozinhas, fecha os olhos e vamos lá, repete com a tia. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma semana. Protege a minha família, protege a minha escola, as minhas tias, nos ilumina. Que essa semana seja uma semana abençoada. Amém? Olha só. Hoje nós temos aula da disciplina de Geografia e vamos continuar o conteúdo de território, tá? Só que hoje nós vamos falar sobre o governo, né? Como é que o governo está organizado? O governo ele se organiza para poder administrar todo o território, né? No nosso caso, o território brasileiro, como um todo e também em partes menores, como é o caso dos estados e dos municípios, tá? Então vamos lá. Depois de pesquisar vários roteiros de viagem, a família de Marina concordou em conhecer uma cidade histórica do Brasil, Ouro Preto, que se localiza no estado de Minas Gerais. Número 1. Segundo a divisão do Brasil pelo IBGE, a qual região Minas Gerais pertence? E a qual região Minas Gerais pertence segundo a forma de regionalizar o Brasil, que considera aspectos sociais e econômicos? Consulte o mapa da página anterior. Lembra que nós estudamos as regiões e no mapa, né, tem lá. Vamos lá. Continuando. Marina estava ansiosa para conhecer a cultura da cidade de Ouro Preto. Uma das coisas que mais chamou a atenção da menina foram as ruas de paralelepípedo. Marina viu uma placa em um dos monumentos da cidade. E na placa dizia o seguinte: atenção, para preservar a história da cidade, declaramos que é proibida a pavimentação de ruas. Aí ela pergunta, mas afinal de contas, quem toma esse tipo de decisão mostrado na placa? Só fazendo uma deixa aí, né, a questão da pavimentação de ruas, no caso aí na foto vocês estão vendo que o paralelepípedo é aquela rua que tem o calçamento, tá? Que são as pedrinhas. E quando questiona a questão da pavimentação, né, de fazer a pavimentação da rua, no caso aí é um bairro histórico e não pode fazer. Então, no caso, a pavimentação da rua é a pista, né, que a gente chama do asfalto. Então, vamos lá. Número 3. Você sabe responder a pergunta de Marina? Sabe quem elabora as leis e as regras para uma cidade ou um estado? O senhor Emerson, pai de Marina, comentou que a administração dos estados, municípios e também do país é dividida em 3 poderes. São eles o legislativo, o executivo e o judiciário. Sabendo que um poder não é mais importante do que o outro, né? E eles são independentes entre si. Ou seja, cada um é responsável pela sua área de atuação. Cada um tem um lugar onde eles vão atuar. Então, no caso, o poder legislativo é o poder que formula leis de abrangência geral para serem colocadas em prática e administradas pelo poder executivo. Já o poder executivo, ele executa as leis formuladas pelo poder legislativo. E o poder judiciário é responsável pela interpretação e aplicação das leis criadas pelo poder legislativo. Vamos para a página 53. Deixa a tia descer mais um pouquinho. Esses são os 3 poderes de um Estado soberano, os quais são exercidos em 3 esferas. O federal, que é o do país, no nosso caso o Brasil, o estadual, que é o do nosso estado, Alagoas, e o municipal, que é do nosso município, Maceió. Então, essas 3 esferas do governo trabalham em conjunto para que as leis sejam elaboradas, aplicadas e cumpridas. Além disso, essas esferas arrecadam dinheiro por meio de impostos e taxas para atender às necessidades da população, como construção de escolas, hospitais, estradas
Então, Marina ainda ficou em dúvida sobre a organização desses poderes. Então, quando chegou ao hotel, o senhor Emerson fez um desenho para ela entender. Aí vamos ver aqui qual foi o desenho. Vocês estão vendo aí no livro que ele fez um desenho dividindo os 3 poderes, né? O poder legislativo ele é o responsável pela elaboração de um município, estado ou país. Né? No Brasil, o poder legislativo é formado pelos vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, como vocês estão vendo. Já o executivo ele é formado pelo presidente, o vice-presidente e os ministros, os governadores, os vice-governadores e os secretários, os prefeitos, vice-prefeitos e também os secretários. Já o Poder Judiciário, ele é o Supremo Tribunal Federal e os tribunais estaduais. Continuando. Número 4. Marina conseguiu entender como estão organizados os 3 poderes. E você? Mostre que também aprendeu identificando quais são os representantes no seu estado dos poderes executivo, legislativo e judiciário. 5. E no município, quem são os responsáveis pelos poderes legislativo e executivo? Vamos para a página 54. Marina quis saber um pouco mais sobre as funções dos representantes de cada um dos poderes municipais. O pai, então, explicou que os vereadores que compõem o poder legislativo trabalham na Câmara dos Vereadores, não só criando as leis dos municípios, como também fiscalizando se os serviços públicos oferecidos, como postos de saúde, hospitais, escolas, saneamento básico e etc., estão adequados à necessidade da população. Já o prefeito e o vice-prefeito, que compõem o poder executivo, são auxiliados pelos secretários municipais, os quais são responsáveis pelos serviços públicos. Cada secretário é responsável por uma secretaria, tipo a da educação, a da saúde, a secretaria de obras, entre outras. E por falar nisso, vamos lá. Participação política. Marina quis saber se faltava muito para que pudesse escolher os seus representantes. O pai explicou que, no Brasil, cidadãos maiores de 16 anos têm direito ao voto, instrumento que permite à população escolher seus representantes políticos de maneira direta. Uma vez eleitos, estes devem governar em favor do povo. A eleição não é o único meio de intervir na realidade da sociedade. O debate contínuo sobre as possíveis soluções de problemas, como gestão dos recursos naturais, violência, desigualdade social, entre muitos outros, devem ser feitos em vários locais, seja para discutir as questões de um bairro ou de uma região, a fim de que haja um envolvimento cada vez maior da população nas decisões a serem tomadas. Então, a participação da população, nesse caso, ela é fundamental, né, para o exercício da cidadania. Afinal de contas, o contato com o cidadão, do cidadão com a esfera pública, permite que ele se aproxime de ações políticas públicas que afetarão diretamente suas vidas. Essa participação nos municípios pode se dar por meio de conselhos municipais, formados por representantes do Poder Executivo e da sociedade, que é a população. 55. Em geral, esses conselhos podem decidir o que será feito com o dinheiro destinado às obras do município. Nesse caso, o prefeito deve cumprir essa decisão. Vamos lá. No caso ainda dos poderes, né, eles devem atuar dentro das divisões territoriais específicas. Assim, o prefeito toma decisões em seu município, o governo em seu estado e o presidente toma decisão para o país. Verbete de dicionário. Durante a conversa com o pai, Marina teve a curiosidade de saber o significado da palavra política. Para ajudá-la nessa compreensão, o senhor Emerson mostrou a ela o seguinte verbete de dicionário. Política. Prática de governar, dirigir um país, a política de um governo. Estratégia. Forma de dirigir algo, a política salarial de uma empresa. 1. Em um verbete de dicionário, encontramos a escrita correta de uma palavra, a forma como devemos falar uma palavra ou os possíveis significados de uma palavra. 2. Releia o verbete com atenção. Qual dos significados apresentados está relacionado ao que estamos estudando? 3. Escolha outra palavra relacionada ao que você está estudando neste capítulo e procure-a no dicionário. Observe seus significados
e identifique qual deles se aplica ao que você está estudando. Vamos para a página 56. Marina e sua família estavam adorando o passeio a Minas Gerais. A garota pretende conhecer outros estados brasileiros, mas para isso terá de economizar o dinheiro que recebe da quinzenada, para poder contribuir mais essas viagens. E o que é a quinzenada? Então vamos lá. Fazendo uso da quinzenada. Os pais de Marina dão a quantia à filha toda quinzena, ou seja, a quinzenada é o valor que o pai dá à Marina de 15 em 15 dias, tá? É como se fosse uma mesada. Junto com essa quantia, Marina recebe uma série de conselhos e orientações sobre a melhor maneira de usar. Seus pais sempre ensinaram a gastar de forma consciente, analisando os prós e contras de cada consumo e a relação custo-benefício do produto a ser comprado. Ou seja, os pais dela sempre ensinou a maneira correta de utilizar o dinheiro. Marina já está pensando na colaboração que pode dar aos pais na próxima viagem de férias. Pesquisando roteiros na internet, encontrou algumas opções para avaliar se vale a pena o investimento de seu dinheiro. Analise as opções de passeio que Marina encontrou. Para isso, você deve considerar o preço, as vantagens e as desvantagens de cada viagem. Depois escreva qual é a melhor opção a escolher e explique sua resposta. Então, tem o lugar, Curitiba, Gramado, Caldas Novas, tem a contribuição, né, cada valor aí, tem as vantagens e também tem as desvantagens, tá? Vamos para a página seguinte. Na página 57, viajar e conhecer novos estados é uma ótima forma de estudar geografia. Marina faz muito bem se interessar pela cultura de lugares diferentes de onde ela mora. Enquanto não consegue o valor suficiente para as próximas viagens, a menina pode matar sua curiosidade a respeito de outros lugares, por meio de livros e da internet. Faça como ela e descubra um pouco mais sobre os estados do Brasil. Exercitando. Massaru fez um trabalho para a escola com o seguinte título: Brasil, o país que nasceu gigante. Marina tentou explicar para o amigo que o Brasil nem sempre foi assim, mas ele não entendeu. Como você explicaria, Massaru, que a ideia do título de seu trabalho está errada? Olha só, nós vimos, acredito que na aula passada, que o Brasil ele foi crescendo aos poucos, né? Inclusive, tem alguns mapas explicando essa evolução do Brasil, tá? Vamos lá, número 2. Ao pesquisar variados destinos de viagem pelo Brasil, Marina conheceu um pouco mais sobre os estados brasileiros. Veja o mapa a seguir e faça o que se pede. Então, vamos lá. Tá aqui o mapa do Brasil e as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. A. Escolha 5 cores diferentes e pinte de uma única cor os estados que compõem a mesma região. Se necessário, consulte o mapa da página 49, que apresenta quais são as regiões brasileiras e seus estados. B. Preencha a legenda pintando os quadradinhos com a cor escolhida para cada região. Então, vamos dizer que você escolheu a região Nordeste e pintou no mapa ela de amarelo. Então, a legenda vai pintar da mesma cor, amarelo, quadradinho, tá? Página seguinte, 58. Letra C. Agora complete as frases a seguir. A região com maior número de estados é A, e as regiões com menor número de estados são são 2, tá? 3. Na hora de estudar as regionalizações, Anitta fez a maior confusão. Ela misturou a regionalização político-administrativa do IBGE com a regionalização geoeconômica. Explique para Anitta as principais diferenças entre elas. Nós vimos também. O que é que o IBGE faz? Tá? 5. Anitta comentou com Marina que gostaria que o Brasil fosse dividido em menos estados, porque não estava entendendo a importância de sua divisão em tantas unidades federativas. Explique para ela qual é essa importância. 6. Os 3 poderes de um estado contribuem para a sua organização e administração. Preencha as lacunas abaixo com o nome do poder governamental a que se refere cada afirmação. É o poder responsável por exigir o cumprimento das leis criadas. É o poder que coloca em prática administra as leis criadas. É o poder que cria as leis e regras que devem ser respeitadas por todos. Tá?
de olho no que aprendi. Nesta unidade, estudei os seguintes assuntos: a divisão do território brasileiro em estados e municípios e como o governo está organizado, ou seja, os 3 poderes. Então, ficamos por aqui. Iremos nos encontrar logo mais no nosso grupo do WhatsApp.